Nova diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp Matão, terá um mandato de 4 anos. Diretora titular do Ciesp Matão é Alex Antoniossi, com quem a gente vai falar sobre isso agora, porque há um maior interesse não só das indústrias, mas no caso de Matão o interesse é geral, porque pela economia matonense circula evidentemente dividendos, ganhos de toda ordem, que são verificados nas indústrias pela tradição, pela vocação industrial que nós temos aqui no nosso município. Alex, é sempre um prazer tê-lo com a gente. Bom dia. Bom dia, Décio. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. A saudade do você. Muito bom. E agora, como fica a nova composição desta diretoria? São 4 anos de mandato? Exato, Décio. São 4 anos, né, que nós teremos aí à frente da Regional do Matão. Com algumas mudanças, porém, o que prevalece é a união do grupo de empresas e busca sempre fortalecer as demandas locais, as demandas que nós temos, que os colaboradores possam vir a ter e principalmente continuar a grande luta aí contra o custo Brasil, para que o Brasil seja mais competitivo cada vez mais na sua indústria. Para a pessoa comum, Alex, ela ouve falar de Fiesp, Ciesp, essas entidades, e às vezes não sabe a atribuição exata que, por exemplo, o Ciesp tem. O que faz o Ciesp? Vamos lá, então. Essa é uma boa pergunta, Décio. Às vezes a gente confunde aí, né? E acaba misturando as coisas. Na verdade, nós estamos falando principalmente do Sistema S, né? O Sistema S é um sistema que foi criado aproximadamente há 45 anos para fortalecer o trabalhador da indústria, ou seja, trazer conhecimento, trazer ensino, trazer tecnologia. Junto com isso, veio a necessidade de fazer a gestão dessa formação profissional. E é aí que nasceram as entidades que hoje nós conhecemos principalmente a Fiesp e a Ciesp, né? Que diferenciam uma da outra, né? Na verdade, as duas diríamos que fazem parte do mesmo corpo, vamos dizer assim, braço direito e braço esquerdo. A Fiesp, ela compõe todas as federações com os principais sindicatos patronais, ou seja, compõe o sindicato do plástico, o sindicato da metalurgia, o sindicato das máquinas agrícolas, o sindicato da indústria têxtil e assim por diante, da indústria da borracha, da petroquímica, da autopeças. Então, esses sindicatos patronais compõem a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com o papel de unir todos esses sindicatos, centralizando todas as demandas para fazer principalmente um elo com o governo estadual, federal, municipal e assim por diante. E a Fiesp, né, é a Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, eu diria que ela é a união dessas indústrias no contexto da sua região. O nosso exemplo de Matão, nós temos vários, graças a Deus, né, e graças ao empenho dos empresários locais, nós já temos em Matão uma diversificação muito grande em relação às outras cidades. Hoje nós temos uma indústria forte de máquinas agrícolas, né, predominantemente desde a origem do município, né, começando com Baldã, Marquesan, e aí nasceram todas as outras demais em função dessas duas indústrias mães, vamos chamar assim, mas também temos a agroindústria, a indústria de laranja, a indústria alimentos, né? Exatamente. Então, você congrega e une todas essas indústrias de diferentes segmentos numa única confederação, no caso que é a Fiesp. E aí, o nosso principal papel? Essas indústrias estão alocadas nas regionais, e as regionais são responsáveis em atender as demandas locais, identificar a necessidade de formação profissional para atender essa indústria que está ali próximo de você, e com isso, e levar isso para a federação, né? Então, esse é o nosso principal elo. E nós temos um assento principal na vice-presidência da federação. Na vice-presidência? Oi, Décio, perdão. Na vice-presidência da federação. Na vice-presidência, exatamente. A Fiesp o vice-presidente da Fiesp é o presidente da Fiesp, né? O vice-presidente da Fiesp é o presidente do Ciesp.
Entendi. Então, basicamente é isso, e o que buscamos na verdade, estar mais próximo, né, do empresário local, da indústria local. Me interessou particularmente aí um ponto que você falou, que é de notar que nós temos agregados aqui ao CIESP uma indústria versátil em Matão, né? Você está dizendo que não é comum isso nas demais unidades do CIESP, de ter essa versatilidade de atividade industrial que nós temos particularmente em Matão. Exatamente. Você pega, assim, os polos, né? Na verdade, você pega Franca, é a especialidade de calçados. Sim. Você vai para a região ali de Sorocaba, indústria de autopeças, né? Sai um pouco do ABC, está um pouco naquela região agora. Região ali começa ali em Indaiatuba, vai até Sorocaba. E a região Presidente Prudente ali, a gente tem uma indústria mais voltada à indústria de processamento de carnes, né, e seus derivados. E aqui em Matão você acaba, principalmente essa mudança nas últimas décadas, né, tem ocorrido, e são indústrias com representação nacional e até internacional que nós temos aqui, né? É interessante lembrar que essa indústria nossa ela é vinculada ao agro. Isso é importante dizer. Exatamente. E se a gente for pegar, quase que todas as principais indústrias do Brasil estão ligadas ao agro, né? O agro é uma origem de transformação de sementes e alimentos que sai do solo, e ali começa toda a história, né? Nós produzimos através do agro alimentos, energia, tudo tem uma diversificação, roupas, né? O algodão sai do agro, né? Às vezes a gente até esquece isso, né? Aqui em Matão. Agora, eu digo assim, comparativamente ao caso que você mesmo citou de Sorocaba, aquela região lá, que é a autopeças, já é um setor mais nevrálgico, sujeito a situações mais, enfim, sujeito a muita instabilidade de mercado, enfim, enquanto que o agronegócio mantém uma estabilidade sempre muito boa, né? Exatamente. Se nós acompanharmos os números do agro, tanto no Brasil como no mundo, o agro, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando de pandemia, o crescimento do agro, ele não foi afetado, porque produz alimentos, principalmente, e o alimento, ele serve tanto para alimentar diretamente a nós, né, seres humanos, como também toda a cadeia de proteína animal. Então, muito do grão plantado no Brasil hoje, né, a proteína que a gente chama proteína vegetal, ela é utilizada para transformar em proteína animal. Como? Alimentando o frango, o porco, o boi e assim por diante. Então, essa demanda, e como a boa alimentação significa ter uma boa saúde, o agro mostrou como ele é importante e como ele é um grande fator de contribuição para que a humanidade tenha uma boa saúde. Se alimentando bem, nós seremos saudáveis. E Matão, privilegiadamente, está posicionada nessa célula da produção, tanto na indústria de máquinas agrícolas, né, que plantam o grão, que cultivam o grão, que semeiam o grão nos nossos campos, como na indústria como um todo, que processa alimentos, de laranja, o exemplo da nossa goiabada mais famosa do mundo, né? A indústria têxtil também, uma importante relevância, a indústria de suplementação alimentar, a indústria de tintas, a indústria, né? Nós temos hoje, assim, diria que Matão tem, assim, você encontra quase que tudo aqui, né? Os prestadores de serviço na área de usinagem, fábricas de embalagens em Matão, então, tem uma diversificação bastante... Muito grande, né? Não é por falta de assunto não, viu, gente? Mas eu vou ter que tratar também com o Alex sobre a questão da reforma tributária que está no Congresso, que eu já tratei no programa de hoje com o Fragari, quando nós falávamos sobre a data de hoje, que é o Dia do Comerciante, porque evidentemente que a indústria sofre toda essa carga pesada tributária e burocrática desse nosso país, não é? Então, não é por falta de assunto, é que o assunto é muito oportuno, e vamos saber, da parte da indústria, como é que vocês têm acompanhado essas discussões no Congresso Nacional. Olha, é uma reforma para nós, né? Nós estamos ainda bastante insatisfeitos, bem discreta, né? E nós precisamos de mais, né, para tornar a indústria
brasileira como uma indústria exportadora, uma indústria forte em termos globais, né? Para isso, nós precisamos, primeiro, essa carga tributária em efeito cascata que nós temos e também uma coisa que prejudica muito as indústrias, que nós percebemos entre as entidades, porque as federações também existem nos outros estados. É a famosa guerra fiscal, né? O que nós precisamos, na verdade, de uma reforma tributária que ela simplifique o processo. Hoje nós enfrentamos várias etapas de recuperação tributária, mas que elas são longas, são morosas, elas tiram a competitividade no país, entre os estados principalmente, imagine a nível global, né? Então, o que nós pleiteamos? Nós pleiteamos uma reforma que seja clara e simples, assim como nos países desenvolvidos, né? E que esse imposto ele seja pago na ponta, não durante a cadeia, porque o acúmulo de impostos durante a cadeia é que torna o produto brasileiro caro. Hoje, a exportação nacional ela vem sendo beneficiada da indústria pelo câmbio. Porém, o câmbio ele é flutuante e isso pode durar pouco, né? À medida que a economia nacional volte a ter um desempenho satisfatório, o câmbio tende a cair, né? Então, o que se busca, né? Nós temos um problema, até, por exemplo, o Vale Alimentação tem tributo. Nós temos algumas coisas essenciais que não deveria ser tributada, né? E isso é a nossa grande luta. E esperamos que o governo consiga dar andamento, né, e faça um alinhamento, né, com o Congresso para que isso tramite de forma que a gente percebe um conflito muito grande, né? Hoje a gente tem uma polarização forte no país, que isso não é bom para ninguém. É tão elementar, tão justo que você pague ao comprar o produto, então todo esse trâmite, toda essa complicação que aqui no Brasil vem desde o começo do processo de industrialização, venda, comércio e tal, para depois ainda a gente pagar em cima disso tudo, era tão simples se a gente tivesse esse produto chegando puro, vamos dizer assim, em termos tributários. E na hora do consumo, você paga em cima daquilo lá, toda a cadeia estará pagando aquilo, mas de um modo simplificado. Nas nações mais... assim, é tão simples e elementar, mas parece que aqui alguém precisa da burocracia para viver. A impressão que dá é essa, sabe, Alex? Exatamente, Daércio. O Brasil é um país da burocracia nesse sentido. Um grande ponto que nós estamos lutando na reforma em tempos normais, a indústria obrigatoriamente tem resultados positivos, ela dá lucro, né? Só que o lucro da empresa, ele pode ser retirado como dividendos para os acionistas, mas também ele pode ser investido na empresa, né? Para ampliação, crescimento, compra de máquinas. E o Brasil tributa o lucro de investimentos, ou seja, você teve um resultado, vamos citar um exemplo de R$100 mil e quer comprar um equipamento de R$100 mil e R$100 mil que você teve de lucro, mas vai investir num equipamento, você paga imposto desse lucro, mesmo reinvestindo no negócio. Isso é assim, eu diria que é um absurdo, porque é um dinheiro que ele está sendo reinvestido para gerar renda, para gerar mais impostos, gerar empregos, né, e movimentar a economia. Então, é isso que nós lutamos. E essa proposta de que a tributação, porque a redução de juros, né, do imposto de renda da pessoa jurídica, né, no caso, que caia de 12,5 em 22, depois em 23 ele cai para 10, né, e vá seguindo assim um ritmo de caída. Porém, ainda a gente considera que não é essa a solução que vai trazer competitividade, né? Nós precisamos trabalhar a cadeia como um todo, né? Principalmente o que eu disse há pouco, que os impostos ele vêm em cascata, né? O produto final está acumulando aí um veículo, né? Um exemplo aí que toda população é um bem de consumo geral. Um veículo no Brasil hoje tem em média, né, 45% de impostos, né? Quase a metade. Ou seja, se você pagou R$100 mil usando o mesmo valor
de um veículo, você está pagando R$45 mil de impostos. Isso não faz sentido em nenhum lugar. É absurdo, no Brasil, né? O que acontece? É absurdo. E embora absurdo, a reforma vem estratificada, ela vem toda fragmentada, enfim, né? E isso desagrada, e pelo que eu notei lá do comércio, quando falei aqui agora há pouco sobre o Dia do Comerciante com o Zé Fragari, o clamor deles do comércio é basicamente o mesmo de vocês. Daí vem a minha pergunta. Na realidade, vocês estavam esperando porque desejavam que a reforma fosse algo mais amplo e tal, e eles estão devolvendo uma proposta aí feita no papel de pão, às pressas, estratificado, do jeito que vem aí, ou, na verdade, é eles que criaram o governo e o mesmo Congresso, criaram uma expectativa muito grande e na hora do vamos ver, eles pisaram na bola. Qual das duas, Alex, na sua opinião? Olha, eu acho que é uma mistura das duas, viu, Décio? Mas o que a indústria e, na verdade, a população como um todo esperava é uma simplificação do processo e transparência. Porque à medida que você tem um sistema tão complicado, você acaba esbarrando na falta de transparência do processo. Então, isso é a grande mudança que nós buscávamos, né? Mas, principalmente, qual que nós percebemos? Né? O governo ele tem uma cultura de que se ele abaixar imposto, ele vai perder recursos, né? Ele vai estar diminuindo o seu orçamento de receita. E isso é o contrário. Nós provamos por A mais B que à medida que a carga tributária de um país é aliviada, a economia ganha dinheiro, ganha força e ganha oxigênio. E isso traz mais impostos. Você cobra menos, mas ganha mais. Né? Você ganha escala, você ganha volume e você ganha uma coisa que é muito importante para uma economia andar, que é a estabilidade do crescimento. Não adianta o Brasil crescer 8% num ano e cair 5% no outro. Né? É melhor que crescesse 2%, 3% ao ano de forma gradativa e de forma sustentável. E é isso que uma reforma bem feita faz. E é isso que nós percebemos nos países que têm um sistema simplificado de cobrança de impostos. Apesar disso, esse país é tão competente, tão teimoso, né, tudo, que a economia manda sinais aí de recuperação. Isso é animador, mas me assusta muito essa possibilidade de que a gente tenha algum comprometimento na questão da energia, né? Isso pode atrapalhar essa retomada nossa. Me preocupa muito, não porque eu entenda disso, mas porque eu fico ouvindo os economistas, e não só economistas que são favoráveis ao governo, mas também os que são economistas que perfilam de modo contrário, tá? Mas é unanimidade deles entender esse perigo, né, de que isso seja um complicador aí nos próximos meses. Particularmente a indústria de Matão. Qual é o grau de dependência da energia convencional aí que está sob risco, hein, Alex? Isso, essa é uma preocupação que nós tivemos na última reunião da sede, né? Nós estamos sofrendo muito com a questão das chuvas, né? Nós temos o problema de uma seca extrema. Nós tivemos o pior ano de chuvas, de regime de chuvas dos últimos 50 anos. Isso é muito. Nós tivemos um verão, que é a nossa principal estação na nossa região de recomposição dos reservatórios. Nós tivemos isso bem abaixo e toda essa demanda represada que a pandemia trouxe em todos os mercados, à medida que as vacinas estão fazendo efeito, né? Eu acabei de ouvir você dando boas notícias, né? Sobre a questão do Hospital de Matão, né? Não chega a ser assim, para poder comemorar ainda, mas já é um sinal de melhora. Sim. Então, isso tudo, quando a economia começar a andar como um todo, né? Todos os setores alinhados, crescendo, nós estamos vendo aí que uma crise bem intensa da falta de energia, né? Matão depende muito, a gente tem algumas exceções de indústrias aqui que produzem a própria energia, mas é muito pouco do que a indústria como um todo precisa. Então essa é uma preocupação iminente. Nós estamos assim praticamente rezando para chover logo e os reservatórios voltarem a encher, mas isso volta na questão de que o Brasil ainda discute temas
básico e escreve os temas mais importantes, que é da infraestrutura. E essa agenda, ela acabou sendo deixada de lado pelos últimos governos, e os investimentos são necessários porque é questão de segurança nacional suprir a demanda de energia do país. Então, assim, é um grande desafio que nós temos aí para os próximos meses, se continuar essa seca e continuar a demanda econômica aí subindo a maneira que nós estamos prevendo. Bem, desejo a você, Alex, sucesso na condição aí dos próximos 4 anos. Acho que nossa indústria aqui está muito bem presidida, vamos dizer assim, dentro daquilo que é a atribuição do CIESP, por um jovem dinâmico, por alguém que realmente tem respeitabilidade, desde os mais pioneiros, né, até os mais jovens dentro dessa atividade, e creio que também por parte do próprio CIESP em nível do Estado de São Paulo, Fiesp e tudo mais. Então nos resta aqui desejar todo o sucesso aí nos seus próximos 4 anos e também renovar aqui a nossa parceria, que sempre teve o propósito de divulgar aquilo que interessa ao matonense. E se tem uma coisa que economicamente interessa demais a todo e qualquer matonense, pertença a ele alguma indústria, como trabalhador ou não, é a indústria, né? Então nós só temos que desejar sucesso à indústria matonense e à sua condição pelos próximos 4 anos diante do CIESP Matão. Certo, muito obrigado, Darcy. Eu gostaria de aproveitar e agradecer também os demais diretores, né, que compõem junto comigo a diretoria, Walter Baldan, o Roberto Cadioli. Nós temos também na plenária a Marli Bussola, o João Marquesan como vice-presidente, o Celso Ruiz também é diretor na plenária. Então, compondo isso mais os demais associados, a ideia é uma liderança conjunta, atendendo às demandas, principalmente do nosso SESI, do nosso SENAI, aí, buscando a nova implantação e ampliação de novos cursos de formação profissional aqui na nossa cidade. Grande abraço, parabéns, um abraço. Obrigado, abraço, um bom dia a todos. Alex Antoniossi, reconduzido à diretoria titular do CIESP de Matão por mais 4 anos.